Paz e bem, hoje, domingo, dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Queremos ouvir a palavra do Senhor nesse momento de reflexão. Hoje, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrar Pedro e Paulo é celebrar as colunas da igreja, da evangelização, do serviço, de morrer, de dar a vida pelo Senhor. Esse evangelho de hoje nos faz uma pergunta muito interessante. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem por aí que eu sou? Que estão falando de mim? E eles vão responder. Alguns dizem que os profetas, João Batista. E para vocês, quem sou eu? Para vocês. Pedro tem uma reação e uma resposta de imediato: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas hoje também essa pergunta, irmãos, é feita para você e para mim. Olhando para a vida dos santos Pedro e Paulo, eles fizeram, olhando para essa passagem, testemunhos de vida. Não eram apenas admiradores, mas imitadores do Senhor. Eles não ficaram apenas como espectadores, mas eles se tornaram protagonistas do Evangelho. Protagonistas. Não acreditavam somente em palavras, mas nos atos. Foram capazes de se tornar pescador de homens, dar a vida, sofrer perseguição. E como é lindo olhar o testemunho de vida de Pedro e Paulo. É interessante perceber quantas provações, quantos sofrimentos, quanta perseguição, mas eles continuaram firmes. E por que continuaram firmes? Porque eles encontraram o Senhor, porque eles fizeram uma experiência com o Senhor. E hoje somos chamados também a ser igreja, né? E quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa igreja e falamos: queremos uma igreja mais fiel ao Evangelho, queremos uma igreja mais próxima ao povo, mais profética, mais missionária. Mas e nós, eu, você, o que nós estamos fazendo? É triste ver que muitas pessoas falam, comentam, fazem debates, mas não dão testemunho de vida. As testemunhas não se perdem em palavras, irmãos. O verdadeiro testemunho é aquele que dá fruto, que se não deixa corromper pelas palavras, pela enganação, pelas mentiras, mas se coloca totalmente a serviço do Senhor. E Jesus continua a te perguntar hoje: quem sou eu para você? Você é capaz de dar a vida? Você é capaz de se entregar? Você é capaz de renunciar a esse reino de euforia que você tem vivido? Essa palavra vai acender realmente no seu coração e no meu coração o desejo de estar com o Senhor, o desejo de dar testemunho de vida, de graça. A nossa igreja é linda, irmãos e irmãs, mas é preciso viver todos os momentos do nosso chamado de santidade, chamado de graça, chamado de perdão, chamado de esperança, chamado de salvação. Que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Nós somos em Cristo chamados a sermos anunciadores do reino de Deus com a própria vida, não somente mais com palavras.
Que o Senhor nos fortaleça e nos encha de paz e sabedoria e nos dê a graça de vivência da sua palavra. Assim seja. Paz e bem.